Mas, assim, existem diferentes tipos de industrialização, até mesmo para gozar de benefícios fiscais. Como que a Secretaria, a Receita Estadual vê essa questão? Certo? Na verdade, esse conceito geral nós podemos dividi-los em alguns grupos, né, de processos de industrialização, alguns tipos, né? Eu tenho um processo de transformação, que é aquele mais clássico, que é pegar uma matéria-prima, pegar um barro e fazer um artefato de cerâmica, por exemplo, né? Uma transformação. Eu tenho um procedimento que é de acabamento, eu já pego um produto pronto e faço um acabamento dele. Por exemplo, aplicação de uma pintura, por exemplo, algo bem simples, né? Faço um tratamento para que um metal não sofra mais corrosão em contato com o ar. São exemplos nesse sentido. Eu tenho um procedimento também de recondicionamento ou acondicionamento, que é trocar de embalagem, colocar em uma embalagem um pouco mais apresentável para comercialização, para utilização. Eu tenho também procedimentos industriais que é justamente no sentido de reparar, pegar um produto acabado, mas que ele está danificado, ele está inservível e fazer um conserto nele para que ele possa voltar a operar. Eu tenho esses grandes blocos de divisão e como nós colocamos, cada um deles tem uma essência que a gente não pode esquecer, porque essas definições elas são muito amplas, né? Então, praticamente tudo que você faz cairia aí dentro. Então, vamos trazer alguns exemplos, né? Na questão do recondicionamento. E aí temos até alguns pareceres da própria Receita Federal que tratam sobre esse tema. Vamos pensar em um veículo. Ele está danificado, mas é uma avaria assim, superficial. Eu tenho que talvez trocar uma porta, trocar um farol, fazer uma lanternagem. Isso não entraria numa atividade especificamente de industrialização. A industrialização seria se eu tivesse que trocar o motor, trocar o chassi, fazer um reparo em algo que é essencial para o funcionamento daquele produto ali, né? Então nós temos que tomar cuidado com esses exemplos, né? Então não necessariamente é pegar um produto, ele tem que ser transformado em outro produto. Não necessariamente industrialização é isso, Sim. né? Tem que se transformar em um novo produto e em alguns casos ele também tem que ter uma utilidade específica depois. Por exemplo, eu fazer uma montagem, isso pode ser um processo industrial ou ele pode não ser um processo industrial. Na medida em que eu pego partes separadas e junto dentro de um todo e aquilo ali forma um novo produto com uma nova funcionalidade, isso de fato é um procedimento industrial. A indústria automotiva, em muitos aspectos, é uma montagem. A gente pega também aqui que está forte no estado do Espírito Santo a produção de painéis solares, que é mais um procedimento industrial de montagem. Pego as peças prontas e monto formando um novo produto. Mas isso não tem relação, por exemplo, em que eu pegar um livro, juntar com uma caneta, uma lapiseira, colocar numa embalagem um pouco mais bonita e querer vender e dizer que aquilo ali foi um processo industrial. Isso aí Porque tem eu ter muito. juntado aquilo ali não gerou um novo produto necessariamente com uma nova funcionalidade. Às vezes a empresa é até autuada por apresentar isso como se fosse uma industrialização, né? Para poder gozar de um benefício ou não. Sim, justamente. E aí que a gente entra naquela nossa fala inicial, que nós sempre vamos olhar para a atividade que a empresa de fato realiza e ver, olha, eu juntar um livro com duas lapiseiras e uma caneta, aquilo ali é um processo industrial ou ele não é um processo industrial? Aquilo ali vai ser trabalhado dentro de algum possível benefício concedido à indústria ou vai cair em uma regra geral? Isso tem que ser bem analisado. Aham, show de bola. O Paulo, assim, em relação a gente aqui no Espírito Santo, nós temos grandes empresas, né? Temos a Sim. Celó, temos a Vale, temos a Petrobras. Qual a importância, né, de outras empresas, né, que faz o fomento da economia do Espírito Santo, gerando emprego, renda? Qual o papel, né, dessas grandes empresas no desenvolvimento do Estado do Espírito Santo? É muito grande, evidentemente, quando uma planta industrial se instala em qualquer lugar, ela já por si só gera no entorno dela uma enorme cadeia de fornecedores e de outros atendimentos. Então, as grandes empresas, evidentemente, que geram esse impacto de uma forma maior, né? Então, as empresas como a Vale, a Celor, a Suzano, enfim, essas grandes plantas industriais, elas geraram, de fato, um grande desenvolvimento. Mas não podemos deixar de dar o valor que as micro e pequenas empresas e médias empresas têm. Na verdade,
o maior número de empregos advém exatamente dessas pequenas e médias empresas pela sua quantidade, né? São um número muito maior, né? Então, e que geram também da mesma forma um impacto econômico nas famílias, nos bairros, nas cidades, enfim, onde elas se instalam. Então, isso é de fato a indústria. Ela é um grande gerador e um grande fomento do desenvolvimento, de um modo geral. Porque, como eu disse, são plantas que se implantam num determinado local. Então, aquele local se modifica quando tem uma planta dessas instaladas, modifica a cidade, modifica o município, enfim, dependendo do impacto e do tamanho dessa planta. E também a indústria é o setor econômico que paga os melhores salários pela especialização das pessoas que trabalham na indústria. Então, o impacto é bastante grande e muito positivo. Muito bom, assim, você comentou, eu falei das grandes empresas, né, mas geralmente a pessoa que tem menos capacidade técnica, que eu falo, não é profissional, geralmente elas ficam nas pequenas empresas, né, e também faz o fomento da economia do estado, até para familiar, né, em questão da até a localização de onde ela mora, né, que tem um local que não tem acesso, tem indústria, né, tem, acho que unidade, tem município, acho que aqui no estado não tem uma indústria grande que possa estar pegando esses profissionais capacitados. E aí, o Lucas, você comentou, eu estava te provocando justamente para chegar nessa questão dos benefícios fiscais, né? Hoje, o Espírito Santo ele também possui benefícios fiscais ainda, né? Com a reforma tributária, tende a acabar essa reforma tributária. Vou pegar até a opinião do Paulo em questão disso daí, mas vamos deixar em relação à reforma tributária por enquanto de lado. Mas hoje, quais são os principais, né, benefícios fiscais que existem no estado do Espírito Santo para fomentar, né, a indústria local aqui no estado? Certo. O estado do Espírito Santo foi um estado que acho que aprendeu rápido a entender que a dinâmica tributária ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado, né? Nós viemos de uma crise recente do café, na década de 60, né, que teve a erradicação dos cafezais, e a gente teve que se reinventar ali, né? Isso não é tão longe na nossa história, né? E a indústria se apresentou como uma solução de desenvolvimento. Nós tivemos o Fundap no primeiro momento, que é um benefício, um dos primeiros que foram construídos para desenvolvimento da atividade portuária, e depois vieram alguns ciclos, né, com a instalação no primeiro momento da Vale, depois da CST, que virou a Arcelor, a Petrobras, depois que veio agora já na virada do milênio ali. Então a indústria ela tem um papel fundamental, e a legislação tributária ela olha para isso e ela traz diversos benefícios que nós podemos tratar em dois grandes grupos, né? O benefício do Compete e o benefício do Investe.